Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Cristiane Punco e hoje o tema que eu trouxe para compartilhar aqui com você é 5 dicas para você reduzir os seus gastos. E por que eu resolvi trazer esse tema para a gente compartilhar como que eu faço, como que eu recomendo para as minhas alunas, para as minhas mentorandas fazerem? Porque a gente está vivendo um período, uma fase nunca vista no planeta, onde surgiu uma pandemia, onde todo mundo foi obrigado a praticar o isolamento social, a praticar o distanciamento social. E qual foi uma das maiores consequências com esse isolamento social? Foi o fechamento dos estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes, salões de beleza, consultórios. Então, muitos profissionais da área da beleza, da saúde, da parte de terapia, dos médicos, psicólogos, nutricionistas, dentistas, acabaram por não conseguir trabalhar, exercer a sua função, prestar o seu serviço. As lojas de roupas, calçados, acessórios também tiveram que ser fechados por causa para evitar a aglomeração. Então, muitas fontes de renda dessas famílias, dessas pessoas que eram empreendedoras, empresárias, as profissionais autônomas, as profissionais liberais, acabou sendo reduzido drasticamente e, consequentemente, abalou todo o seu andar familiar, empresarial, porque tudo é movido a dinheiro. Então, a gente precisa receber dinheiro, a gente precisa fazer dinheiro para conseguir pagar todas as dívidas, honrar todas as dívidas. Então, independente se as pessoas estão conseguindo fazer dinheiro ou não, as contas elas estão aí para serem pagas. Teve várias iniciativas sim do governo para postergar os pagamentos de impostos, os pagamentos de financiamentos, os pagamentos dos empréstimos. Porém, a gente tem a vida do dia a dia. O que é quais são as despesas do dia a dia que a gente tem que honrar? Para quem tem funcionário, tem que honrar a folha de pagamento. Para quem tem filhos na escola, tem que honrar o pagamento das escolas. Para quem tem plano de saúde, tem que pagar o plano de saúde, né? A gente sabe que as contas de água, luz, internet, eles também deram uma flexibilização, onde se você não pagar, eles não vão cortar esse tipo de serviço. Então, é um pouco de alívio, caso você fique muito apertada, muito sobrecarregada, então você consegue deixar essas contas, esses boletos para pagar depois que as coisas se normalizarem. Mas e agora com o dia a dia que a gente tá todo mundo em casa, a família está em casa, então os gastos com supermercados aumentaram, com açougue, com a feira, aumentou os gastos com os produtos de limpeza, só que você ainda tem a fatura do seu cartão de crédito para pagar, você tem alguns outros boletos para pagar, alguns outros valores parcelados para pagar. E como que você começa a pensar em fazer, em reavaliar, em renegociar essas suas contas, essas suas despesas? Então, eu trouxe aqui essas 5 dicas que eu acho super importantes, essenciais. Eu pratico isso na minha vida até hoje, então eu descobri isso muito tempo lá atrás, quando eu precisei colocar a minha vida financeira em ordem também. Então, para mim é muito fácil explicar, porque eu coloco isso em prática. E para todas as alunas que eu também recomendei para que elas fizessem essa primeira etapa, para depois a gente ir evoluindo para as próximas etapas da gestão financeira, também para elas funcionaram muito bem.
E você vai perceber que é super simples o que a gente vai fazer aqui. Mas pode acontecer o quê? O seu cérebro tentar te boicotar, tentar te sabotar. Então, se você puder pegar papel e caneta também para a gente fazer essas anotações e fazer esse exercício juntos, é melhor ainda. Mas se você não tiver agora em mãos para pegar, tudo bem, usa só o seu pensamento para estar fazendo mentalmente aquilo que eu vou falar para você, tudo bem? Então, o que acontece? Quando a gente está falando em reduzir gastos, em reduzir despesas, qual que é o primeiro sentimento que vem na sua mente, no seu peito? Vem um incômodo. E por que vem esse incômodo? Porque o seu cérebro já está te mandando alguns comandos de que é chato ver esse tipo de assunto. É desagradável ver esse tipo de assunto. Para que vai controlar? Para que você está pensando em dinheiro? Para que você está pensando em reduzir? E por que o seu cérebro ele faz isso? E não faz só com você, ele faz com 99,9% das pessoas. Primeiro, porque ele quer te proteger. Então, o seu cérebro ele sempre vai te mandar os primeiros estímulos para proteção. Aí você pode pensar, mas ele está me protegendo do quê? Sendo que as minhas despesas e os meus gastos não vão me machucar, não vão me morder. Na verdade, eles vão, porque toda vez que você começa a mexer, a querer entender, a querer ver como você gasta o seu dinheiro, para onde você está levando o seu dinheiro, você vai começar a perceber que você desperdiça muito dinheiro, que você gasta mal o seu dinheiro, que você gasta desnecessariamente o seu dinheiro. E esses sentimentos são sentimentos desagradáveis de se sentir. De você parar para pensar e falar assim, caraca, como eu sou burra, como eu sou burro, como é que eu posso gastar dinheiro errado dessa forma? E aí o seu cérebro ele quer evitar que você tenha esse tipo de sentimento. E aí ele fala: não veja isso, não para ver isso. Fica na zona de conforto, fica no quentinho. Em vez de você pegar um papel e caneta e ficar escrevendo essa coisa chata, que tal você ficar no sofá, ligar a televisão e a gente assistir um filme? Tá vendo? O seu cérebro, ele vai te dar pensamentos, sentimentos e coisas, tudo para evitar que você faça o que você tem que fazer. Porque ele não quer que você saia da zona do conforto. Ele quer te proteger, ele quer economizar sua energia, porque é uma das características do ser humano. A gente está vivo até hoje porque os nossos ancestrais, lá da época das cavernas, ele se protegia, ele ficava na zona de conforto dele, no quentinho, ele fazia de tudo para economizar energia, porque ele precisava sobreviver. Então, ele não precisava se arriscar com coisas que ele não conhecia ou com coisas ou mexer com coisas desagradáveis. E a gente tem isso até hoje, a gente tem esse instinto de proteção até hoje. E quando a gente fala desse instinto de proteção, a gente pensa que é só em situação de violência ou de agressão, ou de acidente, alguma coisa assim. Mas não, nas coisas simples, o seu cérebro também tenta te proteger. Quer um outro exemplo? O corpo ele precisa de energia. E quais são as principais energias que o seu corpo gosta? Doce, pão, macarrão, né? São os carboidratos. Você pode até ter a consciência que muitos deles, ou numa quantidade grande, esses alimentos te faz mal. Mas por que todo mundo come, às vezes ou muitas vezes, bastante
de açúcar, de pão, de pizza, de macarrão. Porque é gostoso e traz uma energia, e traz uma felicidade, traz um conforto para o seu corpo, para a sua alma. E o seu cérebro jamais vai falar para você não comer isso. Porque ele quer mais que você se alimente, que você fique satisfeito, que você fique feliz, que você mande energia para ele. E pode reparar, logo depois que você come esses alimentos, bate uma preguicinha, bate um soninho. Por quê? Porque ele quer que você economize energia. Aí ele fala para você, olha, agora é hora que você já está alimentado, já está feliz, já me deu a vitamina que eu mais gosto, agora é hora de relaxar. Não gaste energia com nada. Eu vou poupar essa energia para a sua vida. Tá vendo como que o seu cérebro, ele é meio que sabotador? Ele vai fazer as coisas para te proteger, mas ele às vezes vai perder a noção do que é saudável para você, do que é mais útil para você fazer, do que ficar deitado no sofá, comendo que nem um louco, comendo de forma errada, gastando de forma errada. E por que ele faz isso? Também porque os prazeres momentâneos são muito bons. Pode fechar os seus olhinhos e ver quais foram os seus prazeres, os seus últimos prazeres momentâneos. Eles não foram bons? E por que momentâneos? Porque eles duraram aquele momento. Depois que passa a situação, passa o evento, aquele prazer vai embora. Mas o seu cérebro, ele ama esse tipo de prazer momentâneo, que é o de você ir ao shopping, comprar uma roupa, de você ir numa cafeteria tomar um café, de você ir numa lojinha e comprar bugigangas ou coisinhas para você. Tudo isso traz felicidade, mas são felicidades e prazeres momentâneos. E o depois, como é que fica? Então, é isso que a gente vai mexer nessa aula, nesse vídeo de hoje que eu quero falar para vocês. Porque não tem como a gente tentar reduzir ou começar a reduzir os nossos gastos se a gente não mexer com todos esses incômodos que estão aqui dentro. Então, por isso que eu quis trazer primeiro esse lado de cérebro e sentimentos, porque isso vai acontecer em tudo que eu te falar a partir de agora. Você vai receber sentimentos não muito prazerosos, o seu cérebro vai mandar sinais para você parar de assistir esse vídeo, parar de fazer o que eu estou te falando, porque é chato, é incômodo, você não quer não deixar de parar de fazer as coisas que você gosta de fazer, e aí vai ficar esse conflito. Só que agora você vai ter que dar a sua voz de comando. Qual que é a sua voz de comando? Chega. Chega de viver nessa bagunça financeira. Chega de você não saber mais com o que você gasta o seu dinheiro. Chega de você não saber mais qual é a melhor forma de você tratar o seu dinheiro. Essa é uma das vantagens que eu vejo que a pandemia trouxe. Não sei se é vantagem ou melhor, mudando a palavra, essa foi uma oportunidade que a pandemia trouxe. Da gente se olhar e ver o que não está tão bom na vida, seja pessoal, seja na vida financeira, seja na vida do trabalho, seja na vida na comunidade, no clube, na igreja, você começar a se olhar e ver o que não está bom e que eu preciso mudar. Porque essa crise vai passar. A gente não sabe se vai passar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas nós temos uma obrigação com a gente mesmo de sairmos melhores dessa situação.
Você não pode pegar e falar daqui 2 meses, 3 meses, quando tudo, a parte mais crítica passar, você falar que não melhorou em nada, que você não é uma pessoa melhor, que você não é uma profissional melhor, que você não está fazendo nada melhor. Você precisa, sim, se dar esse direito de ser uma pessoa melhor depois que as coisas voltarem ao normal. E aí você vai achar como você vai ser melhor nas suas finanças, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, na sua comunidade, né? Então, cada um vai se olhar internamente e vai fazer todos esses balanços. Com relação à primeira dica, ela é: aqui eu fiz as anotações para eu não esquecer tudo que eu tenho para falar. Então, a primeira dica é: saiba com que você está gastando o seu dinheiro. Vamos lá, então. Pega papel e caneta e vamos sair listando tudo o que você gasta. Aí você fala assim, mas Cris, até o cafezinho? Sim, até o cafezinho. Por quê? Vamos pensar numa empresa grande. Essas empresas que têm balanço auditado, que têm balanço publicado, que têm as informações nas bolsas de valores. Pergunta se essas empresas, elas lançam 100% do que elas gastam. Até o cafezinho. Lançam. A papelaria de R$1 eles lançam. Táxi, Uber, que as equipes, que os profissionais pegam, lançam. O almoço, o cafezinho da equipe, lança também. Então, trazendo essas melhores práticas que essas grandes empresas praticam, a gente pode e deve trazer para a nossa vida como autônoma, como empreendedora, como empresária, como uma profissional liberal. Porque não tem como a gente fazer uma gestão do nosso dinheiro, das nossas finanças, se a gente não tiver a clareza, a transparência de como a gente está gastando dinheiro, com o que a gente está gastando dinheiro. E o primeiro passo é isso, é fazer essa listinha, relacionar todos os gastos que a gente tem, por dia, por semana, por mês, por ano, não importa. Tem que ser lançado, tem que ter essa listinha. E essa listinha, ela também não importa se ela tem 30 linhas, 50 linhas, 70 linhas, 80 linhas, 100 linhas, 200 linhas. A minha lista, ela tem linhas pra caramba. E por quê? Porque eu lanço tudo. Eu sei todos os eventos que acontecem na minha vida porque eu sou obrigada a lançar. Porque eu tenho o meu planejamento financeiro, eu tenho os meus sonhos que eu quero realizar. E, normalmente, geralmente, os meus sonhos, eles têm algum preço, eles têm algum custo. E aí eu preciso do dinheiro para eu realizar esse meu sonho, comprar aquilo que eu quero, e tá tudo planejado. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o planejamento dos seus sonhos, o planejamento dos seus desejos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar como analisar, como fazer para reduzir os gastos. Então, fizemos toda a listinha. Se quiser, pausa o vídeo e vai lá e faz tudo essa listinha. Não esconda nada, não esqueça de nada. E se você esquecer e lembrar depois de algum outro item, é só ir lá e acrescentar na sua lista. Tudo bem? Após isso, então, o objetivo de você listar é você ter a clareza e a transparência com o que você gasta o seu dinheiro. Então, essa foi a primeira dica. A segunda dica agora é você fazer a primeira classificação desses gastos, dessas despesas. E o que é você fazer a primeira classificação?
na frente desses seus gastos e despesas que você relacionou, você vai dizer se é um gasto referente à sua casa, se é um gasto referente ao carro, se é um gasto referente à saúde, se é um gasto referente à beleza, se é um gasto referente à alimentação, se é um gasto referente a lazer, se é um gasto referente à saúde. E por que que você precisa fazer esse tipo de classificação? Por que que é importante? Porque depois, quando você tiver essa lista pronta, a gente vai conseguir fazer grupos de análise. Então, você vai conseguir saber, durante um determinado período, durante o período de um mês, de 15 dias, de 2 meses, de 6 meses, quais desses grupos consumiram mais do seu dinheiro. Então, vamos supor que você fez o agrupamento de gastos com a sua casa, agrupamento dos gastos com o seu carro, agrupamento de gastos com a educação, agrupamento dos gastos com a saúde, o agrupamento de gastos de lazer, o agrupamento dos gastos com a beleza, o agrupamento de outros gastos, que é que não está classificado nesses outros itens que a gente falou. Você vai perceber, quando totalizar cada um desses totais, quanto que eles representam do 100% do dinheiro que você tem na sua vida, ou tinha na sua vida porque você gastou. Então, vamos supor que você tinha lá 3 mil reais para gastar durante um mês. Aí você fala desses 3 mil reais, R$ 1.000 foi com gasto com a casa, mais R$ 1.000 foi gasto com o carro, mais R$ 500 foi gasto com a educação, mais R$ 500 gasto com a saúde, pronto. Aí você vai começar a pensar, você fala, ué, peraí, por que eu gastei R$ 1.000 com o carro? O que aconteceu esse mês? O que aconteceu que eu perdi esse controle ou eu não tinha essa noção? Aí você começa a se desafiar com relação a isso. Então, essa é a importância dessa segunda dica de você fazer essas classificações das suas despesas. Tudo bem? Agora nós vamos para a terceira dica. A terceira dica é fazer uma outra classificação, que eu chamo de categorização, que é classificar essas mesmas despesas, esses mesmos gastos em 3 categorias, que é a categoria P, a categoria S e a categoria I. Mas, Cris, o que significa essas 3 letras? Não faz o menor sentido para mim. Calma, que vai fazer. A letra P são os itens de prioridade na sua vida. Então, você vai ler cada um dos gastos que você listou e vai escrever na frente P de prioridade. Mas quais são os itens de prioridade? Água, luz, telefone, internet, escola das crianças, o carro, o plano de saúde. Então, você vai definir se você tiver um financiamento, um empréstimo, você vai acabar definindo o que é item de prioridade na sua vida. Aí, o segundo item para você fazer, colocar, classificar, categorizar as suas despesas é a letra S. S de supérfluo. Isso mesmo. Então, a gente fez a classificação do que é prioridade e agora a gente vai fazer a classificação daquilo que é supérfluo. Então, você vai ler todas as suas despesas, todos os seus gastos e vai falar: isso é supérfluo, isso é supérfluo, isso é supérfluo. Põe lá a letrinha S. E o que é supérfluo?
Também depende de pessoa para pessoa. Porque uma coisa que é supérflua para mim não é supérflua para você. Uma coisa que é supérflua para você não é supérflua para mim. Mas o que costuma ser supérfluo? É você comprar roupas toda hora, comprar sapatos toda hora, ir em restaurantes todo dia, tomar um cafezinho todo dia. Então, você começa a ver o que é supérfluo na sua vida. Dar presentes para todo mundo. Então, agora, nessa situação, tem que parar para pensar um pouquinho. Tudo bem? Outra coisa também para você, um conceito para você levar em consideração para classificar como supérfluo é aquilo que você pode viver sem, que não vai te causar nenhum transtorno. Diferente do prioridade que você, se você ficar sem, vai te trazer um transtorno muito grande. Então, imagina você ficar sem água, sem luz, sem internet, sem a escola das crianças, né? Vai te trazer um transtorno muito grande. Então, isso daí são itens de prioridade. E os itens supérfluos é aquilo que você pode ficar meses sem ter, anos sem ter, que não vai te fazer falta, não vai te prejudicar em nada. Muitas vezes o seu cérebro ele vai querer que você considere tudo como item de prioridade. E toda vez que você for classificá-lo como supérfluo, vai vir um incômodo, porque o seu cérebro vai falar: ai, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de comprar isso. O que você pode fazer para burlar o seu cérebro? É falar que é um corte, uma suspensão temporária daquilo. Não é uma coisa para sempre, uma coisa vitalícia. Não, você pode rever isso depois que a situação melhorar, que a situação se normalizar. Tudo bem? E a terceira letra para a gente dar a continuidade da nossa categorização aqui é a letra I, que são itens importantes. Ou seja, você tem o grupo do que é prioridade, você tem o grupo do que é supérfluo. E aquilo que ficou no meio são itens que são importantes para você. São gastos e despesas que são importantes para você e para sua família. Porém, tem oportunidades de se rever essas coisas. Então, por exemplo, também os itens, os gastos serem importante ou não, ele varia de pessoa para pessoa. Então, o que é importante para você pode não ser para mim, o que é importante para mim pode não ser para você. Então, você vai ter que se autoanalisar. Então, um exemplo. O que é importante para mim? Para mim, importante é ir tomar café na padaria com pão na chapa. Eu costumava ir umas 2, 3 vezes por semana tomar café na padaria. Só que depois que começou esse negócio do coronavírus, eu não fui mais. Só que para mim não é uma coisa supérflua, era uma coisa importante, me fazia bem para a alma. Mas pergunta se isso não está no meu orçamento, no meu planejamento financeiro. Está considerado lá. Não é um gasto que não está no meu controle, ele está no meu controle. Eu tenho dinheiro separado para esse tipo de coisa. Então, só que eu tenho que também ter a consciência e um dever social de contribuir com o distanciamento social, né? Então, eu não frequento mais padarias. Espero que volte logo, que passe logo essa fase para eu ir tomar um café na padaria com pão na chapa. Outra coisa que é um item importante para mim, para você avaliar, é eu ir ao salão de cabeleireiro para eu pintar o meu cabelo. Isso é uma coisa importante para mim, não é uma coisa supérflua. E aí, nessa época onde que os salões estão fechados, tudo, eu fui instigada a rever
se isso é um item importante ou é um item supérfluo, como que eu vou fazer, como é que eu vou pensar. Então, pensa aí, na sua realidade, o que pode ser um item importante que pode ser classificado como um item supérfluo. Tá bom? Então, essa foi a terceira dica. Então, recapitulando, primeira dica é: faz a listagem de todas as suas despesas, de todos os seus gastos. Segunda dica: faça a primeira classificação para a gente fazer os agrupamentos, os grupos de casa, despesas e gastos com casa, despesas e gastos com carro, despesas e gastos com escola, com educação, despesas e gastos com a saúde, despesas e gastos com lazer, despesas e gastos com a beleza. Tudo isso tem que estar listadinho e classificado nesses grupos. E a terceira dica que a gente acabou de falar é fazer a classificação por tipo de categoria. É um item classificado como um item de prioridade, um item supérfluo ou um item importante. Porque agora a gente vai para a quarta e quinta dica. Eu vou falar da quarta e quinta dica juntos. Que é o quê? A gente analisar, a quarta dica, analisar por tipo de grupo, por tipo de gastos por grupo. Então, aquilo que eu falei, o grupo da casa, o grupo das despesas com carro, o grupo das despesas com educação. E analisar por tipo de categoria, como que a gente pôs lá, o grupo considerado prioridade, o grupo considerado supérfluo, o grupo considerado importante. Como a gente analisa essas classificações? Então, recapitulando, a análise por grupo de despesa. Então, quando a gente fala no grupo de despesas de casa, a gente pode ter lá dentro também itens de prioridade, itens supérfluos e item importante. Isso também acontece com o grupo de despesa com carro. Você tem lá classificado gastos e despesas de prioridade, gastos e despesas importantes e gastos e despesas supérfluos. Mesma coisa no item de educação, de saúde, de beleza, o grupo de lazer. Então, todos eles têm itens classificados como prioridade, supérfluos e importantes. E como que você começa fazendo essas análises? Por onde que você começa? Minha primeira dica, que é o que eu faço na minha vida, eu analiso primeiro por grupos. Quanto que naquele mês o grupo da despesa de casa com a casa consumiu do meu dinheiro? Quanto que naquele mês o grupo de gastos com o carro consumiu do meu dinheiro? Quanto que naquele mês o grupo de gastos com lazer consumiu do meu dinheiro? Quanto que o grupo do gasto com beleza consumiu do meu dinheiro? E por que eu faço essa análise do grupo? Porque eu preciso saber quais desses grupos tem mais relevância na minha vida. Então, por exemplo, se tem mais relevância na minha vida os gastos com a minha casa, financiamento, água, luz, telefone, o celular, a internet, o canal pago, que mais? A faxina, né? O supermercado, a padaria, a feira, o açougue. Então, se esses gastos que eu tenho no meu grupo de casa são os mais importantes na minha vida, porque, um exemplo, tá? O gasto com lazer está roubando mais dinheiro. Então, vamos supor, na renda que você tem de 3 mil reais. É que não importa para a gente analisar e fazer
a redução dos gastos, não importa muito quanto você ganha, o quanto que é a sua renda, porque essa parte de desorganização financeira das alunas que chegam até a mim, chega de tudo quanto é salário, prolabore, remuneração. Então, eu tenho desde alunas que têm o rendimento, a sua renda de R$3.000, R$5.000, R$10.000, R$15.000, e que estão na mesma situação de desorganização financeira. Estão passando pelas mesmas situações de aperto financeiro. Então, não importa o quanto você ganha. Nesse momento, agora, o que é importante? É o quanto você gasta. Quanto você tem gasto na sua vida? Por mês, por semana, por ano. Então, você começa agora, a partir de hoje, a partir desse exercício, a ter esse tipo de clareza, puxar a responsabilidade para você, puxar a sua vida financeira na rédea curta. Que é assim que tem que ser. E depois você vai perceber que é prazeroso você ter controles financeiros, você fazer uma boa gestão financeira, você ter uma organização financeira. Porque a maior vantagem que se tem de você fazer organização financeira é que você consegue se planejar para realizar todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos podem ser realizados a partir do momento que você faz uma organização financeira, a partir do momento que você faz um planejamento financeiro, a partir do momento que você faz uma análise financeira. Não tem como você não realizar o seu sonho. Te prometo isso, estou te falando a verdade, tá bom? Então vamos, voltando para a análise. Então a gente fez a análise do grupo para você saber o quanto que cada um desse grupo consome do seu dinheiro. E aí você pode perguntar, mas Cris, qual que é, vamos dizer assim, o percentual ideal para cada tipo de grupo perante o seu 100% de dinheiro? Não tem o que é o ideal. Porque cada família, cada pessoa, ela sabe o que é mais importante para ela, né? Eu tenho um amigo que é importante para ele é viajar. Para ele não é importante os gastos com a casa. Ele tem uma casa modesta, com as coisas modestas, ele não tem ostentação material, né? A casa dele é modesta, o carro dele é modesto, os móveis dele são modestos, ele vive com conforto, porque tem tudo que ele precisa, ele tem, porém, ele gasta muito dinheiro com viagens. E quem sou eu para falar para ele que ele está gastando errado? Sendo que essa é a motivação da vida dele. Ele vive para trabalhar, mas para viajar. Ele trabalha para viajar, que é o sonho dele, que é o desejo dele, que é o que faz ele se sentir vivo. E está errado ele fazer isso? Não, porque ele definiu que era a prioridade na vida dele. Ele definiu qual era o padrão de vida dele com relação aos bens materiais que ele queria ter, para ele dar prioridade, para ele viver experiências. Então, para ele é mais importante ele viver experiências do que ele ter bens materiais. Não que você não consiga ter os dois. Você consegue sim, ao se organizar financeiramente, ao se planejar adequadamente, você consegue ter o seu padrão de vida e ter as experiências que você deseja tranquilamente. E tá tudo certo também ser assim. Não é uma coisa errada, uma coisa ruim. Vocês conseguiram captar qual que é a mensagem que eu estou tentando passar aqui com relação a você analisar por grupo de gastos, para você começar a ter a clareza, a ter a noção
se realmente aquilo que está roubando mais o seu dinheiro é o que é o mais importante para você, é o que é o mais importante para sua família, é o que é o mais relevante para a sua empresa. Isso vale para a empresa também. Se você tem o seu negócio, leva esse procedimento, esse passo a passo que eu estou te falando aqui de você listar todas as despesas, fazer a categoria por tipo, como na empresa você vai ter o grupo do custo, o grupo do estoque, o grupo do almoxarifado, o grupo, aí se você tiver departamento, né, RH, o marketing, a contabilidade, o financeiro, se tiver o fiscal, o jurídico. Então, tudo isso são grupos. E aí você vai analisar o que cada um desses grupos estão consumindo do total do dinheiro que a empresa ou o negócio tem. Entendeu? E vamos agora para a quinta análise. Então, a gente fez a quarta análise, que é do grupo, e a quinta análise, que é por tipo dos itens de prioridade. Então, você vai abrir cada grupo e cada grupo vai ter lá os seus gastos, suas despesas que foram categorizadas ou tipificadas por itens de prioridade, itens que são supérfluos e itens que são importantes. Após você fazer isso, você vai para cada uma e vai falar assim, tá bom, item supérfluo. Não, item de prioridade. Eu classifiquei certo, ele é um item de prioridade, eu não posso viver sem esse item nunca, nunca na vida? Primeiro você vai fazer essa revisão. Que é importante você se desafiar se aquilo que você classificou como prioridade realmente é um item de prioridade. E a resposta vai ser: se eu não posso viver sem aquilo nem um dia da vida, então ele é um item de prioridade. Que é o exemplo que a gente deu: a água, a luz, a internet, o telefone, né? Talvez o carro, dependendo da família, da necessidade, né? A escola dos filhos, um curso que você está fazendo. Então, tudo isso precisa ser analisado com amor e carinho, gente. Tudo isso aqui é para fazer com amor e carinho. O seu cérebro vai estar te forçando. Coisa chata ficar fazendo isso, né? Coisa chata olhar para essas coisas, mas vai. Faz com amor e carinho, põe energia positiva, fala que é para o seu bem, para o bem da sua família, que é para o bem da sua empresa. É para o bem da sua empresa. Então, tá. Aí você concluiu que prioridade é prioridade. Vamos por supérfluos. Os itens classificados como supérfluo, você pode já arriscar da sua lista daqui para frente, você não vai ter esse tipo de gasto até as coisas se normalizarem. Sim, dá essa voz de comando para você. Eu decido que esse item supérfluo eu não vou incorrer nesses gastos nos próximos 3 meses, 4 meses, 6 meses. Dá essa voz de comando. Então, já começa as suas primeiras reduções. Vamos para os itens classificados como importante. Como que você vai analisar os itens classificados como importante? Primeira coisa é se desafiar. Os itens classificados como importante, você consegue reavaliá-los para supérfluos? Sim ou não? Se desafia, se questiona. Aí você vai falar assim: sim, eu posso rebaixá-los a itens supérfluos. Ótimo. Então, sem sofrimento, põe um Szinho e fala para você mesmo: eu consigo conviver sem esses gastos, sem essas despesas por mais durante 3 meses, 4 meses, 6 meses. Tudo bem? Os itens que permaneceram como importantes. Como reduzi-los? Vou dar o meu exemplo do salão de cabeleireiro, que para mim é um item importante. Aí eu posso fazer a seguinte análise. E aí eu desafio vocês a pensarem igual também. E isso é para cabeleireiro, manicure, pedicure, depilação, massagem.
que é o quê? Se você analisar o quê? A frequência com que você faz esses gastos. Se você vai para o cabeleireiro uma vez por mês, vai na manicure uma vez por semana, será que você pode, no cabeleireiro, ao invés de uma vez por mês, ir a cada 40 ou 50 dias? O que acontece quando você pensa assim? Tem uma certa economia aí, não? A mesma coisa com a manicure. Você consegue fazer a manicure a cada 15 dias ou uma vez por mês? Pelo menos nesse período de crise? Você fala, sim, consigo. Então, você vê, você não classificou ele como supérfluo para cortá-lo 100%, mas você conseguiu fazer uma redução desses gastos, né? Por exemplo, com relação a gastos de itens prioritários, para desafiar como você pode reduzir a água, a luz. A água, por exemplo, você está com a família toda em casa, então está sujando mais roupa, né? Tem as roupas de cama, tudo. Será que você, ao invés de usar a máquina de lavar toda semana, você não consegue usar a cada 10 dias? Então, por exemplo, toda semana, se um mês tem 4 semanas, você vai ligar a máquina 4 vezes. Mas se você fizer a cada 10 dias, você vai ligar a máquina 3 vezes por semana. Então, você já reduziu uma máquina. E isso ajuda no médio e longo prazo. Mesma coisa, passar roupa. Se você está acostumado a passar roupa toda semana, por que não passar agora a cada 10 dias? Deixar acumular um pouquinho mais. Então, você liga o ferro só 3 vezes ao mês, não mais 4 vezes. Outra coisa no item prioritário, de prioridade, que você pode reduzir é o chuveiro. Se você reduzir alguns minutos no chuveiro, no banho, pode também reduzir sua conta de luz no final. Coisas que você pode desafiar são o plano de internet. Será que você precisa ter tudo isso de internet ou pode ser menos? O seu plano de celular, será que você pode reduzir o seu plano de celular, né? Nessa época de crise, até voltar à normalidade? TV paga, será que é possível você reduzir ou cortar a TV paga temporariamente e você substituir por uma Netflix, por exemplo, que é bem mais barata e que você consegue agradar toda a família? Então, são esses tipos de análises para essas categorias que eu estou te convidando aqui para você fazer. Você desafiar todos os itens classificados como item de prioridade, itens importantes, itens supérfluos. Você se desafiar, analisar por grupo, quanto que o grupo de gastos com a casa está te consumindo, quanto que o grupo dos gastos com o carro está te consumindo, quanto que o grupo dos gastos de educação está consumindo. Então, você começa a ter uma clareza daquilo que você vive hoje e você começa a ter uma clareza daquilo que você quer viver amanhã. E quando você põe isso na ponta do lápis, faz a conta mesmo, você às vezes consegue reduzir de 30% a 40%. Tem casos das minhas alunas que chegam a reduzir, a economizar 50%. 50%. E por que aconteceu isso? Porque ela desperdiçava o dinheiro. O dinheiro dela escorria pelo ralo. O dinheiro dela escorria pelas mãos. Porque ela gastava muito com miudezas, muito com lazer,
muito com pedido de comida. E de pouquinho em pouquinho vai muito dinheiro. Vai muito dinheiro. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho. E antes de encerrar a aula, vou pedir para você curtir, para você compartilhar. Se você puder deixar o seu comentário, sugestão, teria o maior prazer em responder. Obrigada de coração e até o próximo vídeo. Um beijo!